Paz do Senhor para a igreja. Quero agradecer primeiramente ao nosso Deus, que é digno de toda a glória, todo louvor, toda adoração, né? E nessa noite eu já quero também agradecer aos nossos pastores, pastor Marcelo, pastora Alessandra, pela confiança. E o Espírito Santo de Deus, assim, compartilhou uma palavra comigo nessa tarde. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 8. Que hoje nós temos um milagre nos esperando no altar. E que o Espírito Santo, assim, nessa noite, possa falar poderosamente ao seu coração. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, perguntando o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitará para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. E respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. E o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Estava estudando essa palavra, pedi ao Espírito Santo uma palavra, e essa palavra, assim, falou automaticamente ao meu coração, porque eu posso destacar nessa noite, né? O templo, que é o lugar da gente vir na casa do Senhor, colocar nossas necessidades, né? Trazer a nossa adoração, a nossa devoção ao nosso Deus, que é digno de toda a glória, todo louvor e adoração. E lá no templo tem um altar, todo o templo tem um altar, onde eu já vi na hora do ofertório, essas placas aqui tem uma cestinha embaixo, cada um veio trazer uma necessidade, aquilo que está te angustiando, aquilo que está trazendo opróbrio, vergonha, né, descontento na tua vida espiritual, sentimental, familiar, financeira, porque nós entendemos que é diante do templo, chegando dentro do templo do Senhor, é onde nós vamos derramar todas as nossas mazelas, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus sobre a nossa vida, porque Deus, Ele tem um plano, um projeto maravilhoso para mim e para você. Mas eu vejo Zacarias aqui, um sacerdote, que ele ia no templo, ele
estava a serviço de Deus, ele trabalhava para Deus, só que foram passando os anos, passando os meses, e nada acontecia em relação à sua vida, né, em relação à sua mulher, para poder conceber um filho, como nós acabamos de ler agora, porque ele era estéril. Então nós começamos a contemplar uma família incompleta. Algo estava faltando naquela casa, algo estava faltando na vida de Zacarias, porque se você observou o texto, ele era uma pessoa irrepreensível. Ele e Isabel, eles agradavam a Deus, se desviava de tudo aquilo que não agradava ao Espírito Santo de Deus. Olha para a sua conduta, olha para a nossa conduta em relação à igreja. Nós andamos assim, procuramos andar correto, mas sempre tem uma área da nossa vida que vai trazer algo, que vai trazer uma tristeza, porque ela não foi concretizada. Só que o Espírito Santo, enquanto eu estava lendo esse texto, ele falou algo no meu coração, que o silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus significa propósito. E nessa noite eu sei que tem muita gente aqui como eu, como até aqui mesmo no altar, como até mesmo o pastor, a pastora, que passa algum silêncio de Deus na sua vida, mas o Espírito Santo já manda dizer para mim e para você como igreja, que o silêncio de Deus não é abandono. Deus não te abandonou nessa enfermidade, Deus não te abandonou nesse desemprego, Deus não te abandonou nesse problema aí financeiro, Deus não abandonou você nesse problema conjugal, familiar. O Espírito Santo está contemplando a minha vida, a sua vida, e nessa noite nós estamos fazendo como Zacarias. Tem algo ainda que está faltando na nossa vida, mas o Espírito Santo me chamou a atenção de algo. Está faltando algo na tua vida. Ele ainda não era pai, a idade foi avançada, ele olhou para a situação, o cenário dele. Quantas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, recebemos palavra que traz ânimo, vem uma palavra de vitória, você vibra, você salta, mas quando você volta para a sua casa, volta para aquele momento que está vindo na tua mente, que a tua vida está infértil, ela precisa gerar o teu milagre. Mas algo me chamou a atenção, quando ele foi convocado para o turno, ele não ficou em casa se lamentando. Quantos crentes ficam em casa por qualquer motivo, em vez de estar dentro do templo buscando a presença do Espírito Santo de Deus? E nessa noite você está sendo bem-aventurado, porque as circunstâncias não te pararam, o cenário contrário não te parou, porque nessa noite você entende, eu vim entrar no templo, porque é necessário também reunir no templo, para a gente poder trazer aquelas coisas que estão trazendo indagação ao nosso coração. Não é porque você é homem de Deus, mulher de Deus, que você não indaga a Deus por uma determinada área da sua vida. Mas Zacarias estava ali, cumprindo o turno dele. Sabe o que aconteceu? Nesse determinado momento, o anjo do Senhor estava ali parado à direita, diante do altar de incenso. E o altar de incenso significa, toda vez que era acendido, perfumava o ambiente, perfumava o local, o ar ficava diferente. E nessa noite, sabe o que faz diferença? Sabe o que perfuma o ambiente? Porque esse ambiente aqui, quando está vazio, não tem o perfume do Espírito Santo de Deus. Mas quando a igreja começa a se reunir, o povo começa a entrar, o povo começa a adorar, o povo começa a oferecer, a queimar incenso diante de Deus, começa a subir um incenso agradável à narina do Espírito Santo de Deus. O santuário começa a ser preparado. Aí algo me chama a atenção, tinha uma multidão lá fora de povos. Ele estava observando, porque Zacarias foi chamado, entrou para cumprir o seu turno, e eles viram que ele demorou muito. E ele não saiu, mas a multidão, irmãos, o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração. Não seja como a multidão, porque tem multidão que está dentro da igreja, que o culto está rolando, a palavra está sendo liberada, mas não se envolve, não entra na atmosfera de milagre. Mas o Espírito Santo te chamou hoje, essa noite, nesse lugar, e você já prestou atenção que as cadeiras poderiam estar localizadas em qualquer ambiente aqui da igreja, mas está diante do altar, porque é diante do altar que está o teu milagre. É diante do altar que o Espírito Santo vai te dar direção para essa área tua aí deficiente, porque até dezembro eu creio que essa área infértil da sua vida vai ter fertilidade. O Espírito Santo vai fazer você gerar o teu milagre, porque o milagre ele é acompanhado de alegria.
Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus é esse que na mão dele há toda autoridade e poder? Que ele muda cenário. Mas quando o anjo se apresentou, mas esse anjo aqui não era o anjo do Senhor. Ele se apresentou ali a Zacarias e trouxe o recado da parte de Deus. Zacarias, ele ficou incrédulo. Ele não creu nas palavras do Senhor liberadas sobre a vida dele. Aí o anjo libera para ele: como não creste, vai ficar mudo. E ele ficou mudo a partir daquele dia. Porque ele não creu, ele duvidou. Ele estava olhando para o cenário dele. Sabia, se você ficar parado, observando o cenário da tua vida, que aparentemente está tudo contrário, porque Deus queria operar, irmãos, ó, o Espírito Santo recebe essa palavra nessa noite. Tu pode estar olhando para o teu cenário contrário, porque ele olhou para a limitação dele. Ele e Isabel já avançaram em idade. Não tinha como acontecer o milagre que tantos eles desejavam. Mas só que eles esqueceram naquele momento, mesmo sendo um homem fiel e irrepreensível, teve um porém na vida dele. E todos nós temos um porém na nossa vida, mas nessa noite você entrou aqui neste lugar. Você não veio para uma reunião comum. Você veio para buscar a presença do Espírito Santo. Hoje você saiu determinado da sua casa. Eu ainda estou com esse laudo, ainda tem cenário contrário, mas eu estou elevando meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, porque Ele é poderoso, Ele domina. Porque enquanto também dentro dessa palavra está falando de tempo. Passou muito tempo e nada acontecia. Você pode estar entrando na casa de Deus, você vai fazer trabalho de célula, o Espírito Santo movimenta ali naquele lugar, você é usado como canal para outras pessoas e o milagre acontece e a tua vida nada, parece que empacou, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer tirar esse porém da tua vida, quer tirar essa incredulidade, quer que você verdadeiramente declare a palavra. Você pode até olhar, porque nós também olhamos e vemos cenário contrário, mas nós temos que profetizar em meio a esse cenário contrário, porque Deus queria ouvir de Zacarias que ele estava crendo nas palavras, estava sendo liberada, porque se ele cresce, ele não ia ficar mudo até o dia do nascimento do filho dele. Mas terminado o turno, o que aconteceu? Ele saiu do templo, a multidão começou a sacudir ele, indagar ele, o que aconteceu, porque ele ficou muito tempo, e a multidão sabia que algo aconteceu naquele lugar, mas não teve participação. Olha, meu irmão, minha irmã, a igreja está vivendo um novo tempo, um movimento. Se você não se enquadrar, se você não sair da multidão, porque multidão é lugar, sabe o que? De a pessoa ficar estagnada, é lugar de apatia, é lugar de frieza, mas está tendo um convite várias noites aqui neste lugar para você se enquadrar, entrar nesse exército, fazer a obra de Deus independente do cenário contrário, da adversidade. Que Zacarias, se ele estivesse em casa, falando: ó céu, ó vida, minha vida não muda, ninguém me ama, ninguém me quer, ficasse lamentando, sabe o que ia acontecer? Não ia acontecer um milagre sobrenatural. Não pensa que Deus, Ele esqueceu de você. Não pensa que Deus te abandonou. Não pensa que o tempo está passando, que você já está com uma idade avançada, que você não vai viver teu milagre, a tua promessa. Deus quer nessa noite trabalhar na nossa mente, porque o nosso emocional tem o poder de nos lançar para baixo ou de nos colocar para cima e nos motivar, e a gente dar a volta por cima e a gente viver aquilo que o Espírito Santo já delegou para eu e você como igreja viver. Quando terminou o turno dele, ele foi para casa. E ali, né, ele teve intimidade com Isabel, e Isabel, ela pegou e ela concebeu, ficou grávida, devido ao Espírito Santo tinha liberado para ele, só que ela ocultou 5 meses, como nós lemos. Deus não deixou ela declarar, porque está todo mundo pensando, irmãos, que o nosso cenário não vai mudar, que o opróbrio não vai ser removido da nossa vida. O opróbrio quer dizer vergonha.
Porque tem situação na nossa vida que o cenário quer nos envergonhar. Mas Jesus nessa noite está falando para mim e para você. Persevera. Você está caminhando e sai para novos convertidos. Você fez uma aliança com Deus. Você começou a caminhar. As lutas começaram a se levantar. Aí o que vem logo na mente? Vou parar, vou desistir. Mas Jesus nessa noite está mandando um recado para alguém aqui. Não desista, não para. Avança, porque a tua vitória já está preparada. Deus já está mudando esse cenário de escassez. Vai vir um tempo em nome de Jesus que a tua vida vai florescer, que o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Quando Zacarias vai para casa, irmãos, aí Isabel passa a conceber, ela oculta 5 meses, porque juntamente, irmão, com uma palavra liberada, Deus ele começa a mudar quadro e situação, vem alegria. Que Deus maravilhoso é esse? Eu sei que muitos vieram nessa noite com uma enfermidade. Você anda e você está sentindo a dor. Teu corpo está sendo afligido com essa dor. Irmão, me deu uma dor aqui no lado esquerdo, na minha perna. Aí eu caí no lado direito, bati, mas eu fiquei prejudicada dos 2 lados. Mas eu venho para a igreja e profetizo. Eu estou curada, eu vim buscar o meu milagre. Hoje eu saí daqui curada para a glória e honra do nome do Senhor. Sabe por quê? Situação contrária não pode te parar. E é dentro da casa de Deus. Às vezes você está com uma dor de cabeça. Você recebeu um laudo que jogou você para baixo, tirou o teu chão. Mas nessa noite o Espírito Santo está te convidando, ó, vem para o templo. Se envolve na atmosfera de milagre. Aqui é uma cadeira comum, está com esse forro, mas o que faz a diferença é a reunião do santo. Quando os santos se reúnem dentro do templo, há milagre no altar. E nessa noite, quando tiver o convite, você vai sair do teu lugar, acionando a tua fé com a fé de Deus, porque Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha conectado com a minha fé, com a tua fé. Ah, irmãos, eu fico olhando para o cenário contrário, isso não me para mais, isso não me joga mais para baixo, isso não me entristece mais, porque Deus nessa noite está falando assim, tira esse porém que está te entristecendo, está vindo com dor, mas vai profetiza, esse quadro vai mudar, esse diagnóstico vai mudar. Quando eu voltar no médico, eu vou ter um diagnóstico não contrário, mas vou ter um diagnóstico de vitória. O nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado. Que Deus é esse, irmão? Que Deus maravilhoso é esse? E hoje, mediante essa palavra, eu estava lembrando de uma pessoa que me contou um milagre que aconteceu na cadeira. Porque o médico, eu não vou poder falar, né? Que a pessoa está se preparando o testemunho dela com todo o diagnóstico. Tudo que o médico deu uma sentença de morte, mas Deus começou a reverter o quadro. E ela veio para a igreja, e a pessoa que ela estava clamando não veio, estava sem comer, estava emagrecendo muito, não queria mais se cuidar, porque já estava com um diagnóstico de morte. Mas a pessoa veio com fé, insistiu, falou o que custa. Quando a pessoa sentou na cadeira, pastor, Deus começou a mudar o diagnóstico da vida da pessoa. A outra médica examinou e falou assim, isso aqui não é diagnóstico para morte. Eu estou mudando esse quadro, irmão. Deus está falando nessa noite. Não vai ter morte, vai ter vida, vai ter testemunho de milagre. Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele poderia abrir o ventre de Isabel. Ele estava olhando para a índole de Zacarias, estava vendo um temor, porque quando o anjo se apresenta, um temor toma conta da vida dele. Irmão, dentro da casa de Deus, o Espírito Santo estava falando no meu coração, nós não podemos perder o temor, porque o temor é o princípio de tudo. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, perdemos o temor e queremos ser abençoados. Queremos que Deus manifeste o poder dele sobre a nossa vida. Não vai manifestar, Deus não dá a glória dele a outro. O nome dele precisa ser glorificado e exaltado. Essa mulher, quando foi, ó, já pegou peso, já está se cuidando, já está vivendo de novo. Porque não é que o laudo estava assim,
errado é que ela tomou uma atitude de sair da sua casa, irmão. O Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Há um milagre sobrenatural quando começa a se preparar em casa e você começa a caminhar para o templo, porque não é na tua casa. O Espírito Santo estava palestrando comigo. Não é na tua casa que esse diagnóstico vai mudar, não. Não é na tua casa que essa situação vai ser revertida, não. É na presença de Deus. É diante do altar de Deus, porque diante do altar tem milagre. Diante do altar tem resposta. Porque Deus estava vendo a integridade daquele homem. Ele ficou até duvidoso. Quem não vai ficar? Mas ele não largou a obra. Ele continuou cuidando, zelando da obra do Senhor dentro do templo. Tem um mistério aqui quando a gente se reúne. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para falar para mim e para você. Quando for lançado o convite para você sair do seu lugar, sai correndo. Vem aqui diante do altar, senta com fé. Não senta por sentar, não. Senta por fé e fala assim: Senhor, eu creio, tem milagre no altar me esperando. Como o Senhor mudou o quadro da vida de Zacarias, o Senhor vai mudar o quadro da minha vida. Vai operar um milagre sobrenatural. Quando essa irmã der esse testemunho, irmão, ela vier com os exames, com os laudos, você vai poder glorificar e exaltar. Ainda você vai ver a matéria da pessoa aqui falando verdadeiramente: o nosso Deus é bom. Ele opera quando o homem diz que não. Porque se você olhar lá para o Evangelho de João, capítulo 11, quando Lázaro foi colocado ali naquela gruta, removeram aquela pedra. Aquela pedra aparentemente colocaram como definitiva, morte definitiva, só que não tinha morte definitiva. Tinha um milagre sobrenatural para acontecer na vida de Lázaro. E nessa noite o Espírito Santo está falando assim: remove essa incredulidade, remove essa pedra, porque a pedra que onde Jesus estava no sepulcro, o anjo removeu, mas a pedra de Lázaro, quem removeu foi o homem. Nessa noite o Espírito Santo está falando para mim e para você: a pedra que eu e você precisa remover, Deus não vai remover. Quem vai remover sou eu e você. Que na noite desse dia o Espírito Santo venha com poder, com autoridade. Que Deus verdadeiramente, sabe, traga na tua mente uma mentalidade nova. Porque quando a gente tem uma mentalidade nova, nós começamos a olhar para a situação contrária, adversa, e a gente começa a declarar: porque está vindo um milagre sobrenatural. Irmão, eu já sentei no meu coração, porque você que tem que pegar, e você tem que olhar para você mesmo, e você tem que falar para você mesmo, declarar: as situações contrárias não podem me parar. Só quem pode, eu sempre declaro isso, só quem pode me parar é o Espírito Santo de Deus. Porque eu não vou me parar devido ao cenário que eu estou vivendo contrário. Pelo contrário, aí que você tem que se lançar mais. Quando se levanta uma situação adversa na minha vida, eu falo assim: agora que eu vou trabalhar mais para Deus. Agora que eu vou lançar mais para Deus. Sabe por quê? Porque enquanto você, hoje nessa manhã, nosso pastor declarou: quanto mais você cuida da obra de Deus, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua vida. Hoje foi até louvado esse louvor. Ele cuida de tudo aquilo que te faz chorar. Porque o nosso Deus é tremendo, irmão. Ele num tempo não é para minha morte nem para tua morte. Dentro desse tempo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Ele vai reverter essa situação, esse quadro. Porque Ele não vai deixar você envergonhado nessa situação. Você tem um nome a zelar, e um nome que você zela é o nome de Jesus, que está acima de qualquer nome. É um nome que opera milagres sobrenaturais. É um nome poderoso. Invoca o nome de Jesus para você ver que uma pessoa endemoniada, o demônio tem que bater em retirada. Porque ele conhece a autoridade do nome de Jesus. E muitas vezes nós usamos o nome de Jesus e desconhecemos a autoridade que esse nome tem. E nessa noite Jesus está trazendo isso na minha e na sua mente para a gente poder entender que o nome de Jesus tem poder. Não é um médico com uma caneta, não desmerecendo os médicos. Porque Lucas também era médico. Você tem que ir no médico, tem que se cuidar. O médico passou medicamento, toma, mas apresenta diante do altar. Não aceita esse laudo contrário. Começa a pegar, passar para Deus. Falar para Deus: estou tomando esse medicamento, mas vai chegar o momento que isso vai acabar. Porque eu não nasci dependendo desse medicamento. Começa a exercitar a tua fé. Começa a declarar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que o nosso Deus, Ele é fiel. Que na mão dEle há toda a autoridade e poder, que Ele não perde o controle. Você pensa que Ele perdeu o controle da sua vida? Ele não perdeu o controle, não. Porque se Ele perdesse o controle, você não estaria aqui para contar a história.
Você está aqui. Eu posso olhar para a Dinha, eu vi o que a Dinha passou. Ela mesmo sabe que ela passou melhor do que eu. Mas ela está aqui para contar a história. Ela está de pé. O médico pode ter falado, já está com uma idade avançada. Vai botar prótese. Talvez não vai mais andar. Mas o que a igreja fez? Irmão, a igreja continuamente levantava clamor. Como foi levantado pela Ana Paula. Como foi levantado por Cícero. Aquilo que eu e você não pode fazer. Aonde nós não podemos chegar. A oração, ela tem o poder de mover céus e terra. E quando o santo ora, há uma grande manifestação de poder. E nessa noite, irmão, estou sentindo uma atmosfera de milagre, uma atmosfera de sobrenatural. Eu estou crendo, irmão, vai chegar um dia que o paralítico vai entrar ali por aquelas portas ali. Ele vai dar um salto da cadeira, nem vai precisar sentar. Sabe por quê? Porque aquele paralítico estava esperando alguém lançar ele no tanque. Mas Jesus liberou uma palavra para ele. Irmão, Deus hoje nessa noite está falando assim: crê na palavra do Senhor, porque o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar, a porta fechada vai se abrir. Deus não depende de situação humana. A economia só está tendo queda, as coisas só estão ficando caras a cada dia, mas Jesus não está nem aí para isso, porque a palavra dele declara: ele é o dono do ouro e da prata, nele tem a chave que abre e ninguém pode fechar, mas tem hora que ele fecha. Ninguém pode abrir. E porque ele fecha, já não estamos caminhando para o final. Porque ele quer nos ensinar algo. E porque ele fecha algumas portas na nossa vida. Para as pessoas que estão, a multidão está do lado de fora. Não se envolve. Não tem intimidade. Não tem não sente o cheiro no ar do incenso queimado. Mas Deus está convocando eu e você como igreja. Para não ficar como a multidão do lado de fora. Está convidando eu e você hoje para toda vez a gente entrar no templo, mas não entrar de qualquer jeito, já entrar no clima de adoração. Porque Jesus, ele está no lugar, e quando Jesus está na casa, algo acontece. Tem um louvor que fala assim: ele está passeando aí, sinta ele aí. E hoje o Espírito Santo está falando para você. Alguns não vão nem conseguir sentar na cadeira, mas não tem problema. O importante é você sair do teu lugar com a tua mente mudada. Porque hoje Deus quer trabalhar na tua mente, no teu emocional. Ele quer te levantar com poder sobrenatural. Se Deus, irmão, ele cura uma AIDS, cura um câncer, o que é isso aí que você está passando para Deus? Só que tem um detalhe, tem um tempo. Porque no tempo nós estamos sendo observados. Como a gente se comporta, como a gente vai agir. Se a gente fizer malcriação, você viu que você vai para o final da fila? Continua na presença, continua executando as tarefas que Deus te delegou. Cenário está contrário, né? Porque nós somos racionais. Estamos olhando, o cenário está contrário, está seco. Mas e aí para Deus? Se Deus hoje quiser mudar esse cenário contrário, ele muda, ele chega com a vitória. E essa noite, meu irmão, minha irmã, você pode se levantar já aplaudindo ao nosso Deus, que é digno de todo